Seja muito bem-vinda à nossa aula de cores. Eu sou Rafaela Marques, consultora de imagem, especialista em coloração pessoal e ensino as pessoas a transformar a sua imagem através da consultoria. E nessa aula você vai aprender a combinar cores de uma forma elegante e sofisticada. Muitas pessoas têm dificuldade, sim, na hora de montar o look, na hora de combinar as cores da forma correta. Por exemplo, existem algumas cores, como o preto, que não vão combinar com qualquer cor colorida. E existe uma forma de você usar um raciocínio lógico para fazer a sua combinação de cores. Essa aula é uma de muitas aulas maravilhosas que existem dentro do meu método, o método Vestir, onde eu ensino várias mulheres todos os dias a fazerem combinações de looks, com cores, linhas, formas, texturas, cortes e caimentos. E essa aula de combinação de cores é um presente que eu preparei para você. Ai, Rafaela, como é que eu faço para saber mais? Vá até o final dessa aula que eu tenho uma informação para compartilhar com você. Vamos falar de cores agora. Como é que eu combino as cores, Rafaela? Primeiro, é importante que você tenha acesso ao círculo cromático que eu vou deixar disponibilizado bem aqui abaixo dessa aula. Tem uma abinha falando de materiais da aula, materiais complementares, materiais extras. Em algum desses lugares aqui embaixo você vai conseguir acessar esse material que eu preparei, que inclusive é esse material da aula aqui. E eu vou deixar adicional ele à parte um PDF com uma página do círculo cromático, que é esse círculo aqui, ó. Para você lembrar quais os riscos que você pode fazer dentro do círculo e combinar cores. Então, se eu pegar a minha canetinha e desenhar aqui, eu posso ter... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui ao vivo com você. Eu acho que eu não consigo desenhar. Mas eu já deixei o desenho pronto aqui, ó. Se eu desenhar uma reta entre o terracota e o azul, eu tenho uma combinação. Se eu desenhar uma reta entre o vermelho e o verde, eu tenho outra combinação. E essa é uma das formas de montar looks coloridos com elegância. Pode ser o look inteiro ou pode ser apenas alguns detalhes, fica a seu critério, né? Aqui, por exemplo, ó, eu montei dois looks mega coloridos e, inclusive, a bolsa e o sapato, de propósito. Então, eu coloquei o vermelho e o verde no look número 1 e eu coloquei o azul, ó, o azul, olha a reta aqui, ó, o azul e o laranja no look número 2. Ponto importante, observe bem o que está escrito aqui, ó. Se eu montar um look colorido com cores diferentes, é muito importante que a quantidade de pigmento dentro dos dois coloridos seja a mesma. Ou seja, é um azul médio, de tonalidade média. Ele não é muito claro e ele não é muito escuro, então ele é médio. E é um laranja médio, não é muito clarinho e não é muito escuro. Por quê? Eu preciso que tenha harmonia visual. E a harmonia visual, ela vem de várias formas. Aqui existe uma harmonia porque a quantidade de cor dentro das cores é a mesma. As cores são diferentes, mas a quantidade de pigmento é a mesma. Então, eu também tenho uma harmonia. Não ficaria bonito se aqui fosse um verde claro com um vermelho forte. Não ia ficar tão bonito. Um azul bebê com um laranja forte. Não ia ficar tão bonito, tá? Quando eu misturo duas cores assim, muito fortes no look, é importante que a minha bolsa e o meu complemento, como bolsa, sapato e acessórios, ou eles sejam coloridos dentro dessas cores para harmonizar tudo, ou eles sejam de tons neutros. No máximo metalizado, neutro é nude, ou metalizado que também faz o papel de neutro. Não faz sentido colocar um sapato branco aqui, não faz sentido colocar uma bolsa preta aqui. Por quê? Tanto essa coisa branca quanto essa coisa preta iria causar um grande destoamento. Então, olha que interessante, ó. Para trazer uma bolsa dentro desse look mega colorido, eu optei por uma bolsa laranja, que o laranja é bem perto do vermelho. Ó. O laranja tá aqui e o vermelho tá aqui. É bem pertinho. E aqui eu coloquei uma bolsa azul. Esta bolsa azul, ela cria muita harmonia com o vestido. Rafa, mas aí o seu vestido dele é mais claro que a bolsa. Mas você concorda que a bolsa um pouquinho mais escura é menor de impacto visual do que uma echarpe que está cobrindo o look, do que o vestido que está complementando o corpo inteiro? É menor, é um detalhe menor. Então, não ficou em desarmonia. Quando a gente tem duas cores diferentes assim, a gente tem uma combinação de alto contraste, né? Vou explicar para você já já o que é contraste. Alto contraste é o quê? Pessoas que têm alto contraste são pessoas de pele mais clara e cabelo e sobrancelha um pouco mais escuras. Isso significa que eu tenho uma grande diferença entre as minhas cores, ou seja, um alto contraste. E a minha composição de cores no look vai ficar mais bonita se eu também tiver uma diferença de cores, um alto contraste. Ó, aqui ela sumiu, desapareceu. Aqui, ó, na cor neutra, que é o vestido, pelo fato de ter uma faixa vermelha perto do rosto e um batom vermelho, o contraste dela aumentou. Eu tenho uma grande diferença entre as cores, como na pele dela, sobrancelha e cabelos também existe uma grande diferença entre as cores. Então, até na hora de compor as cores do look, eu também posso trazer essa harmonia visual e criar um contraste de cores que harmoniza comigo. Eu, Rafaela, tenho um contraste médio-alto, né? Que é o quê? Entre as mulheres de alto contraste, meu contraste é menor do que o delas.
Mas entre as mulheres de médio contraste, o meu contraste é melhor do que de muitas mulheres de médio. Significa o quê? Que minha pele, sobrancelha, olhos e cabelo são um pouco mais próximos, né? Mas não são tão próximos como existem outras pessoas, né? Então, de vez em quando, eu brinco com um contraste mais alto, colorido, mas na grande maioria das vezes eu fico dentro de um contraste mais próximo, ou seja, cores mais próximas na combinação do look. Vocês vão ver aqui já já. Ó, isso também é uma combinação de alto contraste. Então, eu posso ter um alto contraste na combinação do meu look inteiro, como eu posso ter um alto contraste dentro de uma estampa que está dentro do meu look. Essas cores da estampa, elas possuem um alto contraste, cores diferentes dentro do mesmo, da mesma peça, né? É um alto contraste. Combina com pessoas que também têm alto contraste. Aqui, o médio contraste é o quê? Sou eu aqui, né? É igual a minha aqui, mas aqui é a Isabela Fiorentino. Ela tem um médio contraste mais alto, né? Mas ainda fica dentro da família do médio. O que significa isso? Que a pele dela, sobrancelha, olhos e cabelos são um pouquinho mais aproximadas. Então, quando ela usa uma estampa de cores um pouco mais aproximadas, harmoniza bem mais, né? Com a pessoa. Olha aqui, ó. Combinação de cores de médio contraste. Comigo. Eu que tenho médio contraste, ó. Nesse cenário, a roupa ela não chama mais atenção que eu. Eu e a roupa chamamos atenção de forma igual. Significa o quê? Que a minha roupa e eu temos um médio contraste. O que eu peguei aqui, né? Eu combinei o vermelho com o roxo, né? O vermelho e o roxo da minha cartela foram perfeitamente combinados aqui, né? E aí você tem um cenário aqui de harmonia de contraste médio. Olha outra coisa legal, eu combinei o vinho com o rosa. Né, eu peguei o vermelho com o rosa e o vinho com o rosa. E aí eu trouxe aqui uma combinação de médio contraste. E ficou bem bonito, né? Nos dois cenários, aproveitando a mesma calça. Ou seja, eu não comprei uma outra calça para montar esse look. Ficou bem bonito e sofisticado. Olha que interessante aqui que eu quero mostrar para você também. A bolsa e o sapato fazem parte do look, então eles precisam ser pensados. Nos dois cenários eu usei uma bolsa rosa na mesma quantidade de pigmento da calça, para a calça não se sobressair em relação à bolsa. Então a minha bolsa ela sumiu no look. E a gente precisava de bolsa no look, então eu fiz a minha bolsa sumir, para ela não ser um outro ponto de atenção. E aqui, o meu sapato, ele ficou da cor da blusa, então ele trouxe uma harmonia no look inteiro. E aqui eu coloquei um sapatinho bem clarinho, que é mais ou menos um rosa bebê, para ele sumir. Aqui eu coloquei o rosa pink com o rosa claro. Mesmas cores, quando eu tenho mesmas cores no mesmo look, rosa e rosa, um pode ser mais claro e o outro pode ser mais escuro. Mas quando eu tenho cores diferentes, é importante que eles sejam ou mais claros, ou mais escuros, ou de médio tom, os dois. Tudo mais próximo. Cores diferentes, mesma quantidade de pigmento. Cores iguais, eu posso até ter pigmentos diferentes, se eu quiser. Aqui é uma combinação muito próxima. É ideal para pessoas de médio contraste, como eu, né? Olha como lá no cenário do primeiro contraste, tá bem bonito, tá bem elegante, mas quem chama mais atenção na combinação é a cor que foi usada aqui, ó. São as cores utilizadas aqui. Essa roupa chama mais atenção do que o rosto de Rafaela. De propósito, ela chama mais atenção. Por quê? Porque ela é mais forte que o meu contraste natural, né? Agora, essa roupa aqui de contraste médio, que eu acabei de mostrar, ela chama menos atenção. Ela chama atenção, mas ela harmoniza muito mais comigo. Então, chama atenção Rafaela e a roupa. E no primeiro cenário, primeiro chama atenção Rafaela, a roupa, depois Rafaela, né? Outro cenário aqui de contraste médio, ó. O que é o contraste médio? É a combinação de cores no look, de cores mais próximas. Então, eu pego o círculo e eu combino cores mais próximas dentro do círculo. E aí eu tenho um médio contraste, ó. O mostarda tá aqui e o laranja tá aqui, né? E o mostarda tá aqui do lado. Então, você tem a mistura de amarelo com mostarda, você tem a mistura de mostarda com laranja, né? E eu coloquei aqui as combinações que eu fiz. Dentro das cores análogas, eu posso combinar a primeira com a segunda ou a primeira com a terceira. Esses dois cenários ainda faz parte da composição análoga. Rafa, como que eu faria isso dentro da minha vida e da minha realidade? Bom, se você já sabe a sua cartela de cores, você vai usar as cores da sua cartela como ponto de partida. Se você não sabe de nada, né, nunca fez coloração pessoal, não sabe para onde vai, pega as coisas que tem cor no seu guarda-roupa. Bolsa, sapato, acessório, roupa, terceira peça, cinto. O que você tem colorido aí? Todo brasileiro tem alguma coisa colorida. Então, você vai pegar as coisas coloridas e vai pegar aqui. Ah, sei lá, você tem um blazer azul. Analisando a composição de alto contraste, o blazer azul combina com amarelos, com a família dos amarelos. Então, às vezes, você não tem uma calça amarela como essa blusa, mas você tem uma calça clarinha, assim, ó, num tom neutro mais amarelado. Pode combinar também, tá bom? Então, você vai ver o que faz sentido para você. E outra coisa importante, não monte um look com mais de 3 cores, para você não se perder. Tá vendo? Ó, eu tenho uma cor, 2 cores, 3 cores.
e uma sandália branca. Mas o branco tá clarinho, como esse fundo aqui, tá um pouco mais suave, tá vendo, ó? E essas duas aqui, elas, na verdade, elas são uma cor e meia, né? Eu diria que é uma composição de uma cor e meia, porque o mostarda e amarelo tá tão próximo, né? Aqui, ó, a roupa a roupa de uma peça só, que é o macacão. Você tem aqui o macacão mostarda, né? E a bolsa e o sapato laranja. Eu preciso sempre combinar o sapato com a bolsa, Rafaela? Não. Aqui é porque eu usei essa estratégia. Você usa se fizer sentido para você. Você vai ver que tem algumas ideias que eu vou te ensinar aqui. Nesse cenário, ó, a sandália, ela é off-white, ela não combinou com nada aqui, off-white, mas ela ficou com um fundo claro dentro da calça que ela é um pouco mais clara. Tá fazendo sentido? Então, eu fiz uma combinação aqui que trouxe muita harmonia. Agora eu vou mostrar para você uma combinação mais difícil, que é uma combinação tríade. É quando eu desenho um triângulo dentro do círculo. Você vai pegar uma ponta, ligar na outra ponta e ligar numa terceira para você descobrir o triângulo. Não significa que você precisa montar um look com 3 cores. Se quiser, pode, mas se não quiser, não precisa, né? Por exemplo, nesse cenário aqui, ó, você tem um look inteiro com 2 cores, mas aqui eu tenho um look inteiro com 3 cores, só que a terceira cor foi uma cor bem clarinha, ela não é uma cor colorida, né? Então, às vezes, a terceira cor pode ser uma cor neutra, nude, clara, tá tudo bem. Mas se você quiser uma cor colorida, bem mais chamativa, também não tem problema. Rafa, como é que eu faço a combinação dentro da tríade? Desenhei o triângulo dentro? Ok. Aí você vai montar o seu look utilizando as 3 cores, ó. Eu coloquei o vermelho, eu poderia ter colocado o vermelho, o azul e o mostarda. Eu desenhei o triângulo aqui no meio entre as 2 cores, porque eu queria que você focasse no vermelho e no azul. Mas se eu desenhasse esse triângulo um pouquinho mais torto, eu pegaria o amarelo. Se eu desenhasse esse triângulo um pouquinho mais torto para o verde, eu pegaria o verde como terceira cor. Entendeu? Então é só para você saber que você pode movimentar da forma que você quiser, seguindo essa regra, né? Do triângulo. Aí eu peguei das 3, eu escolhi 2 e fiz a composição do meu look. Olha que lindo, vermelho com azul. É um clássico, vermelho e azul. Peguei uma bolsa azul, para ela não ficar perdida dentro do look. Eu peguei a minha bolsa azul, né? E ela ficou bem elegante e sofisticada. Olha que interessante, eu coloquei um cintinho apenas para chamar a atenção. E coloquei também aqui, ó, para você ver, olha que legal, um brinco na cor azul. Não dá para você ver, mas se você pegar o PDF, você vai ver que o meu brinco tá na cor azul. Ele é um detalhe azul dentro do meu look aqui, olha que lindo. É uma combinação tríade também, né? Ficou bem legal. Outra combinação tríade aqui, ó, o terracota e o verde, olha lá. E ficou bem bonito, né? Eu coloquei a sandália terracota, eu coloquei. Aí aqui tem 3 cores, ó. Eu peguei o azul, o verde e o terracota. E olha que interessante. O verde e o terracota tá diretamente ligado. Se eu desenhar o triângulo pegando o verde e o azul de outro ângulo, eu também tenho o verde e o azul. Só que eu peguei a bolsa azul porque a minha saia é estampada e ela tem azul. Então eu já aproveitei a própria informação da estampa. E eu tive um look aqui, ó, bem criativo e bem interessante, né? Combinação tríade tem um contraste maior, porque eu vou pegar também cores diferentes e fazer combinações. Então, são bem legais para quem tem alto contraste também. Mas, se você não tem alto contraste, não precisa se fechar e não precisa deixar de usar por isso, né? Olha que legal, ó, fazendo outra combinação da tríade. Fiz de conta que eu peguei aqui um vestido do seu guarda-roupa. Vamos fazer de conta que você tem um vestido laranja. Ou que você tem uma bolsa verde. Pegando uma peça-chave do seu guarda-roupa desenhando dentro do círculo, eu encontro combinações com essas peças. Então, olha só, se eu fizer um triângulo dentro do círculo, eu descubro possibilidades de cores diferentes que combinam com o verde, né? Eu peguei aqui, por exemplo, o laranja. Fazendo o triângulo, eu tenho o azul, mas eu também tenho o verde. Optando aqui pelo verde, você tem 2 cores que combinam. E olha que legal. O verde e o laranja, eles podem ser o ponto focal do look. Lembra do ponto focal? Então, quando eu olho para essa pessoa, eu vejo o verde e o laranja. Acabou. A sandália nude é para sumir, para o pé não virar outro ponto focal e ficar um pouco mais perdido, entende? Para você ter uma concentração de informação. Olha outra coisa interessante, o vestido é delicado e o designer da sandália também é delicado. E é uma sandália que não tem muita coisa acontecendo, ela tem delicadeza no laço e o vestido também é delicado. Então, olha outra informação legal. Mudando o look, ó. Não, Rafa, eu quero um look mais colorido e eu não quero que a minha bolsa chame a atenção. Eu deixei o laranja com laranja e coloquei aqui, ó. Peguei o outro ponto do triângulo, ó, mantendo ainda o azul, só que aí o azul foi pro sapato. E ficaria lindíssimo do mesmo jeito. E colorido, bem bonito. Mudando aqui, ó, voltando para a sandália nude e pegando a bolsa azul agora. Mesma proposta, trazendo mais leveza. E ainda fica com um look alegre, porque o colorido traz alegria pro look. Mas, Rafa, e o que mais além de cores você tem? Você tem monocromático. Você pode montar
looks com a mesma quantidade de pigmento, ó, verde e verde, e aí você tem uma monocromia no look inteiro. Isso te alonga, te deixa elegante, sofisticada, arrumada. Olha o ponto que eu quero te ensinar. Se o look, ele tem uma presença de cores mais escuras, o teu acessório, o teu sapato, é importante, né, que ele também siga essa ideia de linha mais escura. Ou vai ser nude, neutro, sumir, desaparecer, ou vai ser num tom mais escuro. Então, eu tenho um fundo escuro e eu também tenho aqui um fundo escuro, para trazer harmonia. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um look com duas cores, que é a combinação análoga. Como tá tudo muito colorido, uma bolsa preta aqui ficaria pesada, porque não são tons escuros, são tons fortes. Forte é uma coisa, escura é outra, e clara é outra, né? Então, eu tenho tudo muito colorido. Então, a bolsa ficou colorida, o sapato ficou colorido, a roupa tá mais séria, ela não fica informal, ela fica uma pessoa alegre, né? E aí você tem aqui, ó, o rosa e o vermelho, né? Tudo mais pro rosa com a blusa vermelha. Mas eu tenho duas cores no look inteiro, a presença de duas cores. Eu tenho o médio contraste aqui na composição também, ó, aqui mais colorido, e eu também tenho o médio contraste aqui com a presença de tons perto, né? Tons próximos. Ficou feia essa palavra, tons perto, né? Eu tenho aqui a presença de tons próximos, que é o quê? É como se fosse o marrom e um tonzinho próximo da família do marrom. É como se fosse assim, peguei o marrom, fui apagando ele um pouquinho com a borracha e eu chego aqui. É o que eu chamo de tons próximos, né? Então, você tem uma composição inteira aqui também de médio contraste. Que aqui já foge daquela régua lá do início, que era da roupa colorida, né? Aqui a gente já vai mais para tons neutros. Nós temos as mulheres de baixo contraste, ó. Essa aqui é a Angélica, essa daqui é uma famosa de Hollywood, ó. Elas têm cabelo, pele e sobrancelha de tons próximos. A gente tem o baixo contraste de mulher clara e tem o baixo contraste de pele negra. Ambos os cenários são tons próximos, então, na composição de cores, é importante levar isso em consideração também, ok? Rafa, eu não entendi. Vou mostrar um exemplo, ó. Duas mulheres aqui com um cenário de tons de baixo contraste no look, ou seja, as cores são coloridas mais claras dentro do look. Ou, se fosse uma pele negra, poderia ser tons mais fechados e mais escuros dentro do look, né? Por exemplo, aqui, ó. Ia trazer bastante harmonia também, respeitando o contraste, ó. Ó, tons mais pesados, né? Um pouco mais fechados e um pouco mais pesados. Quando uma mulher de pele negra coloca uma cor muito aberta, a cor vai ficar bem mais gritante. Quando uma mulher como essa daqui, ó, coloca uma cor muito pesada e escura, a cor fica mais gritante, ó. Tá aí. Para esta mulher aqui de contraste baixo, eu só vejo o preto da saia. Então fica pesado. O óculos preto fica pesado. Por quê? Porque são elementos que fogem do contraste natural. Então é sempre bom a gente manter o nosso contraste. É só você olhar a sua cor de pele, sobrancelha, olhos e cabelo. Qual é o seu contraste? Baixo, médio ou alto? Lembrando que no baixo existe o baixo claro e o baixo escuro. E no alto, pele clara com sobrancelha e cabelos naturalmente mais escuros. E o médio, pele, olhos e sobrancelhas um pouco mais aproximados, tá? Olha aqui, ó. Uma ótima combinação para baixo contraste claro. Tudo na roupa é um colorido mais clarinho, tem uma grande harmonia. Aqui, ó. Um look mais feminino, um look um pouco mais clássico. Mas tudo mais coloridinho, claro. Tá vendo que a quantidade de pigmento já mudou? Esse look colorido aqui é um rosa com azul. Só que são cores menos pigmentadas. É um rosa claro, é um azul claro, é tudo mais claro. É um colorido onde o pigmento se aproxima. Diferente do que aconteceu lá em cima, ó. Aqui é um pigmento que se aproxima, mas em tons mais fortes. E é tudo, tá vendo? Quando eu tenho um colorido em cores diferentes no look, é importante que esses coloridos tenham o mesmo pigmento. Ó, tudo aqui tem o mesmo pigmento, são cores fortes. E aqui embaixo são cores. Quando são tons próximos, não importa, pode ser o mais claro, mais escuro, porque são tons próximos. Agora aqui, ó, quando eu tenho tudo mais clarinho, um colorido mais clarinho, é importante permanecer dentro dessa família um pouco mais clarinha, né? Agora, se eu tenho, ó, cores diferentes e pigmentos diferentes, eu já entro numa linha de desarmonia. Não é próximo, o amarelo não é próximo do preto, passa longe, né? E aí eu tenho uma cor muito clara, uma cor muito fechada e muito escura, que entrou em desarmonia, então não trouxe elegância, tá? Esse encontro aqui, ele é bem rico, você vai ver que você vai aprender muito. Ó, falando de monocromático, que a gente falou de tom sobre tom, né? Agora, monocromático. O que é o monocromático? É tudo igual. É tudo igual. Então, eu tenho o look inteiro numa cor só. Isso é legal para quê? Para você pegar qualquer cor do círculo ou da sua cartela, ou do círculo, se você não souber da sua cartela, e abusar. Por exemplo, lá no tom sobre tom, eu posso pegar o azul escuro com o azul claro, lá no tom sobre tom. No monocromático, eu vou pegar o verde escuro com o verde escuro, em cima e embaixo. É só isso. Aí, o tom sobre tom, quer dizer, no monocromático, que é esse aqui,
Eu posso trazer uma terceira peça em cor diferente, se eu quiser, um brinco colorido em outra cor, um sapato com um designer diferente ou uma cor diferente, ó. Nesse cenário aqui, eu deixei a cor forte do verde no look inteiro, mas eu peguei um sapato de animal print, ó, uma estampa de bicho. E ela se sobressai. Aqui não, eu coloquei um sapato que combina com a roupa, que combina com a bolsa. O que se sobressai no meu look aqui, embora não pareça, é o brinco. O ponto focal acabou sendo o brinco. Aqui, o ponto focal acabou sendo a estampa, né? Então, para você ver. Rafa, e aqui, o ponto focal? Vamos aqui, ó. O ponto focal tá onde? No rosa, que se sobressai no look inteiro, né? Aqui, o ponto focal ainda continua no rosa. Ó, o ponto focal aqui já tá nessa parte de cima, porque ela acabou sendo a parte que tem mais cor, mais pigmento, tá? Então é importante você sempre lembrar de colocar o ponto focal nas suas combinações, para você não se perder. Se já temos um ou dois pontos focais no look, eu não preciso ter muitas outras coisas chamando a atenção. Por isso que não precisa carregar de bolsa, de sapato, de acessório, de cinto, de tudo que você tem ao mesmo tempo. É escolher em determinados momentos o que você quer usar para chamar a atenção. Inclusive, ó, enquanto eu falo com você, eu estou usando essa peça aqui, só que fechada, como se fosse uma blusa hoje, para trazer mais ideias e mais combinações. Ó que legal. Aqui a gente tem o quê? O tom sobre tom. Eu escolhi aqui, ó, um tom mais escuro e um tom mais claro. Aqui um tom um pouquinho mais pigmentado e um tom mais claro. E nesse cenário eu deixei tudo clean, tudo neutro, para o sapato que é de onça se sobressair. Mas nesse cenário do tom sobre tom, eu coloquei um colorido que foi no sapato e na bolsa. Olha que legal. E ficou incrível. Fez sentido? Se fez sentido para você, muito bem. Agora eu vou dar uma continuidade. Agora a gente vai falar de combinação de cores na estampa. Se você já achou que é muita informação para você até aqui, ó, dá uma pausa. Tenta praticar o que você aprendeu até o momento e depois você volta, tá bom? Aí eu vou continuar a aula aqui, seguir ela normalmente, porque depois que você voltar, você só continua de onde parou. Porque eu não quero interromper essa aula de cores. O assunto estampas, ele também pode entrar dentro do assunto cores, ok? Então aqui, ó, quando a gente fala de estampa, a gente tem vários cenários para a mulher ficar elegante usando estampa. A brasileira gosta muito de estampa, né? Primeira coisa, compre uma estampa que é mais clássica, que é menos informativa, né? Por exemplo, essa estampa aqui só tem um desenho de folha. Não precisa ter um carro, um passarinho voando, um trem caminhando aqui, um jacaré passeando aqui na paisagem. Compre uma estampa de uma informação única para você ficar mais elegante. Uma estampa com um desenho de folha. Uma estampa com umas folhinhas e um bichinho que tem a ver com a natureza da folha, olha lá. Tá conversando. Isso aqui é uma estampa mais elegante, né? Xadrez é só xadrez, poá é só poá, listra é só listra. É isso que eu quero que você entenda. Aqui a gente tem o quê? Olha que interessante. Qualquer estampa vai ter uma ou duas cores no mínimo. Então, você vai escolher uma das cores na estampa e complementar o seu look utilizando as cores da estampa. Uma ou mais cores, né? Então, aqui, ó, você tem nude e preto. O preto veio para a blusa. Aqui você tem branco e preto. Para a cintura ficar mais marcada, ela optou pelo cinto branco. O cinto preto não ia deixar tão marcado assim, porque dentro da estampa tem muita cor preta acontecendo. Então, ela escolheu uma cor dentro da estampa que menos aparece para trazer uma peça que muito aparece, que no caso é o cinto, tá bom? De propósito, para marcar bastante a cintura dela. E aqui, ó, ela escolheu o rosa bebê para trazer na parte de cima. E ficou um look bem harmonioso, bem elegante, né? Não vou falar de acessórios aqui ainda, não. Aí aqui você tem, ó, o que eu falei há pouco agora, que é o nível fácil. Então, escolhendo uma cor dentro da estampa, você vai complementando o look. Aí a gente tem um nível avançado, médio avançado, né? Que eu chamo o quê? É quando você pega uma cor da estampa, uma cor presente na estampa, e você combina ela com uma terceira cor. Então, é como se fosse assim. Eu isolo a estampa e pego o fundo dela. Então, esquece a flor, esquece a listra. Qual a cor principal no fundo dessa roupa? É o amarelo. Fazendo o desenho lá no círculo cromático, provavelmente através do triângulo, você vai descobrir que o amarelo se conecta com o rosa. E aí, entrou o rosa nessa combinação. É uma combinação um pouco mais ousada, é para quem gosta de ousadia, de brincar com coisas diferentes, tá? Outra coisa legal, ó. Preto, branco e vermelho. Aqui, ó, o amarelo tá aqui porque se a gente desenhar o círculo e combinar o azul com algumas cores, você vai ver que o azul combina com o amarelo. Então, essa terceira peça tá aqui por causa da parte azul da listra, não da parte branca. Mas olha que interessante, o tênis branco entrou no look por causa da parte branca. E no final você tem uma harmonia. Só que lembra que já tem dois pontos focais aqui, então não precisa ter muitas outras coisas chamando a atenção para não perder o foco, né? E aqui a gente tem um nível avançado, que é para uma pessoa mais ousada ou mais criativa. Rafa, eu amei. Então pode ser que você seja essa pessoa mais ousada, mais criativa. Rafa, eu odiei. Posso passar esse momento? Pode. Mas se não quiser, assista para tu aprender, né? Então aqui a gente tem algo mais avançado, que é o quê? É para pessoas mais criativas, mais ousadas, que é um momento de combinar. Ó, o segredo é ter harmonia. Então eu posso ter harmonia nas cores,
mesmas cores, mesmas cores, mesmas cores, mesmas cores. Ou eu tenho cores diferentes, mas existe uma igualdade nas formas. Ou vai ser igual nas formas e cor diferente, ou vai ser igual nas cores em formatos diferentes. Só isso. Não tem mistério, tá bom? E aí você vai praticar o que você aprendeu aqui. Vamos continuar, que eu tenho mais coisa aqui para falar para você ainda. Olha o que eu quero te ensinar. O preto e branco pode estar numa parte de cima branca, numa parte de baixo preta, ou vice-versa. E um detalhe em vermelho pode entrar dentro dessa composição e deixar seu look chique, maravilhoso, harmonioso e super elegante. Olha lá, preto, branco, eu coloquei uma bolsa branca para ela sumir dentro do look, e um detalhe vermelho. Olha que lindo, o detalhe vermelho aqui dentro do preto e branco trouxe uma modernidade magnífica. Olha aqui, ó, o detalhe, ó, preto com detalhe vermelho. E eu posso também ficar no básico, ó, que é o preto e branco e pronto, acabou. Também não tem problema. Estampas diferentes, cores iguais, não tem problema nenhum. Olha aqui outro cenário, ó. Preto e branco com um toque de vermelho. Olha que lindo, ó. Preto e branco com uma peça vermelha. E aí você tem detalhes no preto. Aqui, preto e branco com detalhe no azul. Ah, Rafa, e esse amarelo? O amarelo tá aqui por causa do azul, mas se você não quiser pegar o amarelo, você pode pegar o preto e branco com esse azul royal, esse azul mais fechado, porque também traz muita harmonia. E falando de estampa, ó, antes da gente finalizar, eu quero te lembrar que existem estampas de cores quentes e existem estampas de cores frias. Eu não sei o que é isso. Bom, então eu recomendo você fazer uma coloração pessoal para você entender o que são cores quentes. Mas, trazendo aqui um resuminho rápido, via de regra. Cores quentes são cores com fundo amarelado, amarronzado, dourado, caramelado, esverdeado. É um fundo que traz calor no sentimento da cor, na sensação visual da cor. E cores frias são cores que misturam mais azul, mais cinza, que quando eu bato o olho naquela cor, eu sinto uma sensação de frieza, de distância. Aqui, ó, tem uma sensação de distância. Aqui, ó, já tem uma sensação de acolhimento. Então, quando eu quiser combinar cores de bicho, né, pegue sempre a estampa que mais parece com bicho de verdade, por favor, tá? Aqui elas não parecem tanto não, mas foi só o exemplo da cor que eu quis mostrar. Quanto mais perto de um bicho, mais elegante. Então, aqui pegue cores quentes e combine com outras cores quentes. Pegue cores frias e combine com cores frias, ó. Aqui você tem cores frias, o amarelo tá aqui por isso. Aqui você tem, ó, a estampa de onça, não é a peça principal, mas o verde é a peça principal. É um verde mais amarelado, então entrou uma bolsa marrom, entrou uma estampa de onça, olha que harmonia. Aqui você tem, ó, a onça. Ó, a vermelho combina com a onça, tá aqui. E ela colocou o preto em cima porque a onça é preta com marrom, né? Em algumas onças você tem a bordinha desenhada de preto. Então ela pegou o preto e pesou lá em cima, não tem problema. Estilos diferentes, mulheres diferentes, e tá tudo bem. Nós somos diferentes mesmo. Olha aqui, ó. Exemplos mais clássicos, ó. Peguei a onça e distribuí no look. Deixei a onça como ponto focal no meu look monocromático, ó, que ficou bem aqui na cintura. Peguei a onça e distribuí no look. Ó que legal. Ou não, pode ir para o xadrez ou para outras estampas que você quiser, não tem problema. Ó, tem várias estampas legais, ó. Então, você tem aqui, eu vou até dar um zoom maior aqui, que eu quero mostrar isso aqui para você, ó. Você tem bem aqui, ó, cinza, preto e um off-white. Então, o off-white ficou na camisa. Essas três cores estão presentes no xadrez. Aí, ela distribuiu no look. Ela colocou o cinto preto, ela colocou a camisa off-white, porque são três cores que estão aqui na misturinha do look, na misturinha da estampa. Da mesma coisa, da mesma forma, você pode pegar, ó, outras estampas, pegar as cores presentes nelas e também distribuir dentro do seu look. Fica bem bonito, né? Agora, vamos interpretar aqui um pouquinho sobre erros de cores na imagem. Já falei um pouco com você, né, sobre isso em outros encontros aqui, mas eu vou destacar aqui agora o foco de cores, né? Olha que legal aqui, ó. Ela quase acertou. Aí ela combinou uma cor, duas cores, três, mas aí entrou a quarta. E aí, detalhe, lembra que eu falei que às vezes o branco não combina com tudo? Do jeito que isso aqui está, o branco ficou perdido. Por quê? Porque não tem mais nada branco ou tão claro. Aí, ela colocou um sapato que tem outro tipo de cor. Não harmonizou. Eu também não colocaria nem outra bolsa de outra cor, porque ficaria pior. Mas, se eu quisesse melhorar o cenário, o que eu faria? Eu colocaria uma sandália nude, para não aparecer cor no pé, e ficar focado nessas três cores do look. Lembra que eu falei para você montar looks com até três cores? Eu também tiraria esta bolsa aqui, que ela tá muito, muito casual para esse look que tá um pouquinho mais de linhas retas, sabe? Eu colocaria uma bolsa mais estruturada, com linhas mais retinhas. Eu colocaria também um tênis branco, ó. Porque se ela quisesse permanecer com essa bolsa clara ou a outra bolsa clara, o tênis branco teria uma conexão com a bolsa, já que tem muita coisa acontecendo aqui. Ou eu colocaria um sapato cinza, né? Poderia ser um escarpão, uma sandália, o que fosse cinza aqui, para trazer um alongamento de pernas e deixar ela maior, longilínea, alongada. Traria muito mais efeito. Ficaria bem mais bonito, ó.
Outro cenário aqui, ó, erros de imagem que eu vejo as pessoas cometendo, ó. Tem muita coisa acontecendo aqui. O único erro que eu não vejo é a saia com a bolsa. A bota ficaria ótima se a minha blusa fosse preta ou marrom escuro. Aí não iria pesar. Eu também não colocaria uma outra cor de bolsa clara, porque também ia ficar ruim, né? Eu não faria isso aqui também. Não faria o que já está e não faria nada disso aqui. Por quê? Porque tem muita gente que ignora que o look precisa de uma bolsa que combina. Então, eu sempre estou mostrando isso aqui. Por quê? O look, a bolsa, a carteira, o que você levar faz parte da sua imagem. Não pode ficar a imagem toda bonita e uma bolsa qualquer. Não, não vai ficar bonito, não vai ficar bom, né? Agora, eu mudaria esse look quase todo, ó. Deixaria a saia e o cinto. Colocaria uma blusa mais perto da cor da saia, que é o marrom e vinho, lindo. Colocaria um cabelo preso, já que vai usar uma gola fechada. Colocaria uma bolsa preta, se quisesse harmonizar com essa bota preta. Ou colocaria uma bolsa vinho para deixar dentro desse look aqui, se fosse usar essa bolsa e essa blusa. Rafa, mas a bolsa preta não combinaria com essa blusa? Combinaria também. O preto e o vinho estão muito próximos. Estou trazendo aqui algumas ideias para você, tá? Mas o fato é, teria que sair esta blusa, de fato, e aí poderia ficar a bota preta. E se não quisesse ficar com a bota preta, iria para uma bota marrom ou uma bota vinho. Tá tudo bem também. Outro erro de imagem, ó. Para uma pessoa sem informação, que não é mais o seu caso, esta mulher aqui tá linda. Eu trocaria duas coisas no look dela. Tiraria esse colar que tá deselegante, não tá fazendo sentido. Mudaria o design desse cabelo, colocaria outro cabelo aqui, por exemplo, um cabelo preso, um coque, alguma coisa mais arrumada, para esse look básico ficar mais elaborado. E trocaria definitivamente esse sapato. Eu não faria. Não colocaria um tênis branco aí, porque muita gente pensa que tênis branco salva a vida, né? E arrumar outro problema para ela. Não colocaria uma bolsa preta, porque bolsa preta não é básica, se não fizer parte do look. E também não colocaria um outro colorido de pigmento diferente, ó. Cores fortes, aqui é muito clarinho, né? Eu colocaria ou uma bolsa verde, mas a bolsa que ela tá usando tá perfeita. Eu não mudaria a bolsa, mas se quisesse eu traria uma bolsa verde, por exemplo. Eu colocaria uma sandália nude, para não ter cor no pé e focar só na cor da parte de cima do corpo. E eu colocaria um escarpão pink no mesmo tom da calça, ou bem pertinho ali da calça, para ficar menos coisa acontecendo. E também tiraria o colar, como eu já falei aqui, né? Olha lá, mais um erro de imagem. Rafa, eu não sou essa pessoa. Menina, fica esperta só com o aprendizado aqui. Pega a visão. Pega a visão, ó. Aqui tem muita coisa acontecendo. Às vezes as pessoas pesam a mão na imagem porque elas querem mostrar que sabem brincar com as cores, que sabem brincar com as coisas e acabam pesando tudo. Então aqui você tem muita coisa acontecendo. Para começo de conversa, com este cenário, eu não colocaria uma bolsa preta, porque ia ficar pesada. Não colocaria outro tom de verde aqui, muito diferente. E não colocaria um colorido claro, porque todos os coloridos aqui, pelo menos isso, estão na mesma quantidade de pigmento. É tudo mais forte. Um colorido claro ia ficar destoando com o resto aqui, né? Mas eu tiraria, se eu quisesse melhorar esse look, ó. Eu colocaria um tênis branco para harmonizar com a camiseta. Eu tiraria essa bolsa colorida, não é o momento dela agora, e ficaria com uma bolsa verde, ou uma bolsa laranja, ou uma bolsa branca. E também poderia colocar um sapato ou uma sandália neutra, nude. Para quê? Para eu ter o foco só na combinação de cores da roupa e acabou. Lembra do ponto focal? Não precisa ter muita coisa acontecendo para não se perder. Outro cenário aqui, ó. Eu tenho uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas. Tá tudo muito complicado, né? Olha que interessante. Se eu quisesse piorar a situação, eu colocaria aqui, ó, outros tipos de sapato, de bolsa e tudo mais, né? Mas aqui, neste cenário, eu acabei de perceber uma coisa. Eu poderia fazer várias mudanças dentro da imagem dela. Então, veja bem comigo. Olha só que interessante o que eu quero te mostrar aqui. Eu poderia tirar esta camisa e colocar uma camiseta branca. E aí, a camiseta branca iria harmonizar com o tênis branco. E aí, eu ficaria com branco, branco, azul. E aí eu também tiraria a bolsa rosa e colocaria uma bolsa branca ou uma bolsa azul, né? Eu poderia fazer de outra forma também. Eu poderia, por exemplo, colocar uma camisa verde e deixar uma bolsa verde. E colocar um sapato, uma sandália off-white, entendeu? Então daria para tirar um pouco dessas informações e trocar por outras, ok? Um ponto importante, tem algumas cores, assim, que elas vão chamar mais atenção. Toda cor que é muito forte, muito pigmentada, ela vai chamar mais atenção, né? E toda cor muito forte, muito pigmentada, se não for escura, não combina trazer preto pesado em tudo. Eu vou trazer o preto em pequenos detalhes, pequenos, para não ficar gritando. E aonde o preto aparecer, ele vai chamar mais atenção. Então, ó, dentro do fundo vermelho, se eu quiser trazer o preto, é melhor trazer em uma bolsa, em um sapato, detalhes. Como no branco, ó, detalhes.
Nada muito pesado. Por quê? Porque chama bastante atenção, ok? Ó que interessante aqui. Outro tipo de situação, erro de imagem aqui que as pessoas cometem, ó lá. Preto e vermelho na roupa. Pesou. Olha que interessante aqui, ó. Preto no detalhe e na roupa não precisa ficar o preto e o vermelho. Então, eu tenho o vermelho com detalhe preto, ok? Fez sentido? Vou mostrar aqui pra você, que eu acho que eu coloquei até um exemplo meu aqui. Ah, não tá aqui o exemplo não, mas depois vocês vão ver em outro momento que vai aparecer um exemplo meu. Bom, espero que você tenha gostado desse encontro aqui de cores. Eu vou te falar que ele foi o maior de todos, os outros serão um pouco mais rápidos, mas ainda assim serão cheios de informações. Então, eu te recomendo, para aqui, aplica o que você aprendeu durante essa semana, monta 5 looks para a tua semana, de segunda a sexta, fotografa em cima da tua cama, deixa salvo dentro de uma pastinha do seu celular, para você usar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aplicando esse conhecimento e os outros que você aprendeu até agora, entendeu? E vai tirando foto do seu look, tira foto no espelho, se veja, vá vendo a sua evolução, vá vendo o quanto você está evoluindo, vá vendo o quanto você está mudando, melhorando. É importante para você acompanhar a sua própria evolução, tá? Porque você vai ver que você já está ficando diferente, já está vindo muita ideia aí na tua cabeça que eu sei. Se você gostou dessa aula aqui, deixa um comentário aqui para eu saber o que você aprendeu, o que você entendeu, que chaves foram virando aí na tua mente, entendeu? Quero muito saber disso, tá bom? Vejo você no nosso próximo encontro. Um beijo grande no seu coração. Você chegou ao fim dessa aula de combinação de cores. Além dessa, existem muitas outras que são maravilhosas e riquíssimas. E nelas eu te ensino a fazer combinações estratégicas com peças que você já tem em casa. Ou, claro, peças que você vier a comprar. Você vai aprender a combinar linhas, formas, caimento, acessórios, cabelo, estruturas para o seu dia a dia, para ocasiões especiais. Seja uma reunião, seja uma festa, seja um casamento, seja um ensaio fotográfico, seja uma viagem para um ambiente de inverno ou para um ambiente de praia, seja para usar botas em dias mais frios ou para looks do dia a dia. Você vai aprender a comprar um jeans elegante e a fazer combinações com jeans, porque jeans não combina com tudo. Você vai aprender a montar looks elegantes para ensaio fotográfico, looks com terceira peça, looks com sobreposição para o calor, em uma infinidade de informações, looks com meia calça. Geralmente são dúvidas que vocês têm na hora de montar um look no dia a dia. Se você também quer aprender a montar looks elegantes e sofisticados para tudo e para qualquer ocasião que você precisar, eu te convido a fazer parte do Método Vestir. É só você sair aqui desse vídeo e ir para a página inicial do Método Vestir e adquirir o seu Método Vestir junto comigo. Você vai ganhar vários materiais de apoio dentro de cada aula. Ao todo são mais de 30 materiais de apoio no Método Vestir. E além disso, você também ganha muito mais presentes e vai fazer parte de uma comunidade de alunas que eu tenho do Método Vestir, onde no WhatsApp eu tiro várias dúvidas e faço parte ali do dia a dia das minhas alunas. Ou seja, você nunca vai estar sozinha. E aí, tá animada? Quer mudar de vida? Quer passar muito mais elegante e percebida nos ambientes por onde você passar? Agora é só você fazer parte do Método Vestir. Espera junto comigo. Beijos!